Eu vou voltar a falar agora, gente, sobre um mistério que está tirando o sono de muitas pessoas. O mistério do desaparecimento do professor de dança Eduardo dos Santos. Eu abri o destaque aqui e vou reforçar esse caso, gente. Temos imagens aqui do Eduardo. É um professor de dança de Osasco, região metropolitana de São Paulo. O nome dele todo é Eduardo dos Santos Alves, 29 anos. Desapareceu no município de Cabo Frio. A última vez que ele foi visto, ele estava na companhia de amigos e passou o Réveillon no bairro de Unamar, lá em Cabo Frio mesmo, a periferia de Cabo Frio, né? Eduardo desapareceu na manhã do último domingo, depois que decidiu entrar em um aplicativo de relacionamento e marcar um encontro com um outro rapaz. Desde então, ele não foi mais visto. Por mensagens durante a madrugada, o Eduardo informou aos amigos o seguinte, que iria se encontrar com um desconhecido, mas que retornaria, tá? Mas esse retorno não aconteceu, gente. É o que está intrigando os amigos, os familiares, a própria polícia. Nós conversamos com um amigo do Eduardo. Esse amigo, ele não estava lá em Cabo Frio. Esse amigo, ele é natural do Rio de Janeiro, mas já está morando em São Paulo, Osasco. Mas eles são amigos em comum. E ele contou detalhes do que está acontecendo nesse momento. Falou também do encontro que o Eduardo marcou com uma pessoa por aplicativo. Vamos ver. A casa onde eles estavam hospedados é uma casa que tem câmeras, porém, segundo a Tatiane me informou, as câmeras da casa foram desligadas porque estava fazendo um barulho irritante para o grupo. E segundo o que ela me informou, a câmera foi então assim desligada por opção do grupo, tá? Que mais eu posso informar com relação a domingo? E durante esse encontro, o grupo já estava dormindo e o Eduardo estava com esse rapaz. E quando foi na segunda de manhã, ele não apareceu. Todo mundo achou muito estranho. Voltaram para São Paulo e começou a busca por ele, né? Eu fui apurar mais a fundo e descobri, junto com a Tatiane, que uma pessoa chamada Camila, que trabalha no posto de gasolina Dois Irmãos, informou que o Dudu, na segunda-feira, entre o horário das 8 da manhã até as 11 horas, ele chegou no posto todo arrebentado, sem chinelo, sujo. Parece que ele caiu de um barranco numa tentativa de fuga desse lugar, desse encontro. E ele estava querendo encher a garrafinha dele com água porque ele estava morrendo de sede. E estava tentando pedir algum dinheiro emprestado ou alguma ajuda para ele poder voltar para São Paulo. E aí, durante esse processo de conversa com essa Camila, que trabalha nesse posto, ele informou que ele, sem celular, ele sabia que tinha na conta dele mais ou menos uns R$300 e que ele precisava de um celular de alguém emprestado para poder pegar esses R$300 e no caixa eletrônico com a digital dele conseguir sacar esse dinheiro. Segundo ela me informou, ele conseguiu fazer isso, comprou um chinelo para ele, talvez ele comeu e bebeu alguma coisa ali no posto, e o que foi informado é que ele pegou um ônibus de transporte público para poder chegar até a rodoviária de São Pedro da Aldeia, que era o mais próximo da onde ele estava. E a partir dali ele tentar embarcar para São Paulo. Ele não embarcou. Isso foi numa segunda e já era quarta-feira quando a gente decidiu ir até São Pedro da Aldeia buscar informações dele na rodoviária. Chegando na rodoviária, a única pessoa que conseguiu dizer que talvez alguém parecido com ele passou na segunda-feira de manhã foi uma senhora, que eu não sei quem ela é, mas que ela trabalha na lanchonete dessa rodoviária e disse que na segunda-feira viu algo incomum, que foi um rapaz com uma boa aparência, mas que estava sujo e não era um mendigo. Que ele chegou a passar ali, acho que umas 2 ou 3 vezes na rodoviária, mas não ficou no local. Então, a partir daí, ninguém mais soube de notícias dele e nem sabemos se essa notícia é verdadeira. A Polícia Civil segue com a investigação do desaparecimento do professor de dança Eduardo dos Santos Alves, de 29 anos. Ele também é analista de finanças, né? Informação que chega para a gente. Ele é morador de Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Carlos Dourador agora me ajuda a contar essa história. A gente está contando desde o início e a cada momento chegam novas informações. E a gente quer um desfecho positivo, né? O paradeiro,
concluir esse quebra-cabeça, o que de fato aconteceu com ele, Carlos? Pois é, Alexandre, essa é a grande expectativa da família, dos amigos que estavam com o Eduardo em Cabo Frio depois que ele desapareceu. O homem de 29 anos, como você bem disse, é analista de finanças, professor de dança, morador de Osasco, na Grande São Paulo, e havia passado o Réveillon, esse período de festas de fim de ano, em Unamar, que fica no 2º distrito de Cabo Frio, na região dos Lagos. Só que ele desapareceu. E isso teria acontecido depois que o Eduardo entrou em um aplicativo de relacionamentos e marcou um encontro com uma pessoa. Esse encontro havia sido marcado, então, para a noite do domingo, dia 4. Ele, inclusive, durante a madrugada, chegou a enviar uma mensagem a um dos amigos, dizendo que só retornaria na segunda-feira, pela manhã, no dia 5 de janeiro. Só que isso não aconteceu. Agora, alguns desdobramentos a respeito dessa situação que chegaram para a nossa produção são o seguinte, Alexandre, que durante esse período da noite, após o encontro, o Eduardo, ele teria ido pedir ajuda em um posto de combustíveis que fica na rodovia Amaral Peixoto, em São Pedro da Aldeia, que fica próximo, então, ao distrito de Unamar, entre Unamar e o centro de Cabo Frio. E nesse posto de combustíveis, ele solicitou ajuda a uma funcionária do estabelecimento. Aí a polícia, ela disse que o Eduardo chegou com ferimentos, bastante nervoso e que ele teria fugido desse encontro ao ter percebido que a pessoa com quem ele marcou não seria de confiança. E aí, durante essa fuga, Alexandre, ele teria caído em um barranco onde se feriu. Diante de todo esse cenário, o Eduardo, ainda segundo informações dessa funcionária, teria pedido ajuda a ela para sacar R$300 para comprar a passagem e retornar para São Paulo. A última informação, segundo a funcionária, é que ele seguiu, então, em direção à rodoviária de São Pedro da Aldeia. Informações extraoficiais dão conta de que um homem com as mesmas características do professor de dança realmente foi visto na rodoviária, mas a polícia ainda não confirmou essas informações. O desaparecimento do analista de finanças até o momento é um mistério. No posto, que Eduardo foi visto pela última vez, a moça deu todas as informações que possuía e essas são as informações de momento. Inclusive, a gente conseguiu falar com a mãe do Eduardo. A equipe da Record São Paulo enviou essa entrevista para a gente e ela disse como o filho foi para Cabo Frio. Vamos acompanhar. Essa viagem, porque assim, ele passou o Natal na casa do pai, que a gente é separado, né? E de lá, eu que arrumei a mala dele, tudo. Eu que fui que arrumei. Ainda falei para ele, se de lá você vai para o Rio de Janeiro, tem que levar mais roupa. Daí peguei, arrumei. Ele passou o Natal todo feliz lá com o pai, a turma lá. Quando foi para ele viajar para o Rio de Janeiro, ele ligou para os irmãos dele, brincando, dando feliz ano novo, porque eles iam para o sítio e ele ia para o Rio de Janeiro, sabe? Um brincando com o outro. E foram. As amigas dele estavam em 3, 4 com ele. 2 moças e um rapaz. Bom, como os amigos haviam recebido a mensagem do Eduardo durante a madrugada de que ele retornaria na manhã de segunda-feira, dia 5, eles aguardaram então até aquele momento. Só que o Eduardo, ele não retornou.
Aí bateu o desespero, os amigos perceberam que ele realmente estava desaparecido, ainda mais nas circunstâncias em que ele se encontrava. Havia marcado um encontro com uma pessoa desconhecida por um aplicativo de relacionamento. Diante disso, os amigos iniciaram as buscas em shoppings, unidades de saúde, outros locais em que o Eduardo poderia estar, mas ele realmente não foi encontrado. Diante desse cenário, a Polícia Civil solicitou as imagens do posto de combustíveis, também as possíveis imagens das câmeras de segurança da rodoviária, justamente para contribuírem, essas imagens contribuírem para a elucidação do caso e entender os possíveis passos do Eduardo. Segundo informações da empresa responsável pelo posto de combustíveis, a polícia solicitou as imagens referentes ao dia 5 de janeiro, no período compreendido entre 9 e 11 da manhã. A gerência do posto esclareceu que a solicitação já foi encaminhada à matriz em São Paulo, que vai levantar as imagens e acredita que até o fim desta quinta-feira as imagens já tenham sido entregues à Polícia Civil para ajudar nas investigações. O desaparecimento do Eduardo foi registrado inicialmente na delegacia do Leblon, no Rio de Janeiro, mas foi transferido para a delegacia de Cabo Frio. A mãe de Eduardo também comentou sobre o momento em que ela descobriu que o filho havia desaparecido. Vamos acompanhar. No domingo à noite, eu não lembro a hora, quando as meninas que estavam com ele ligou, perguntando assim: Dona Marlene, o Eduardo chegou aí? Eu falei: não, é que a gente pensou que ele foi embora e não avisou a gente. Eu falei: jamais o Eduardo ia fazer isso com vocês. Daí eu falei: mas o que está acontecendo? E cadê ele? Daí ela falou: olha, Dona Marlene, ele saiu falando que ia um encontro. Ele nem falou pessoalmente com elas. Ele falou pelo mensagem. E como eles ficavam, ia para lá, ia para cá, eles estavam muito cansados já no domingo, né? E elas foram dormir. Eles foram dormir. Ela falou que quando ela foi dormir, ele já estava deitado. E estava todo mundo cansado, né? Mas quando foi de madrugada, eles acordaram e não encontrou ele lá. Daí que ela foi ver a mensagem que falou que ia esse encontro do aplicativo, sabe? É complicada essa situação, né? Eu estou aqui imaginando a angústia dessa mãe, do pai também, embora sejam separados, tá? É filho dele, tá? Dos amigos e todos que estão aqui tentando entender o que aconteceu e, acima de tudo, juntar esse quebra-cabeças para tentar achar uma conclusão dessa história. Achar o Eduardo, né, se for o caso, mas as horas vão se passando e a cada momento chega uma informação, uma pecinha desse quebra-cabeça. Inclusive, daqui a pouquinho tem mais informações a respeito desse caso. Não é isso, Carlos Dourador? Olha, Alexandre, esse caso ainda inspira muitos pontos, pois é uma investigação que está apenas no começo. São 4 dias desde o desaparecimento oficial do Eduardo. Ele foi visto pela última vez, segundo informações da funcionária desse posto de combustíveis, no dia 4. No dia 5, os amigos tiveram a certeza de que ele estava desaparecido porque ele não voltou após esse encontro marcado pelo aplicativo de relacionamento. Desde então, eles iniciaram as buscas, inclusive a mãe do Eduardo falou a respeito, de como ela soube
desse desaparecimento é uma situação extremamente delicada. A Polícia Civil, agora, a partir da solicitação das imagens, tanto do posto de combustíveis quanto da rodoviária de São Pedro da Aldeia, vai ter elementos a mais que podem contribuir para a elucidação desse caso, justamente poder verificar se realmente se tratava do Eduardo, que teria então entrado nesse ônibus. Outras questões também precisam ser levantadas, porque o Eduardo ele não voltou então para a casa onde estava com os amigos e teria decidido entrar de uma vez no ônibus sem os pertences, sem as roupas, as malas, não é verdade? Então todos esses pontos agora vão ser analisados pela Polícia Civil a partir dessas imagens também para verificar se tratava de fato do Eduardo. E a partir daí a polícia vai poder fazer as possíveis ligações para dar um desfecho a esse caso, Alexandre.